E se eu te dissesse que existem mistérios escondidos na Bíblia que quase ninguém percebe e que podem mudar tudo o que você acredita? Hoje, você vai entrar nos segredos mais profundos das Escrituras, coisas que não são explicadas diretamente, mas estão lá, esperando. Alguns desses mistérios assustam estudiosos, outros desafiam reis. E alguns parecem mensagens codificadas para o nosso tempo. Mas cuidado, quanto mais fundo entramos, mais impossível é voltar ao modo como você via a Bíblia antes. Porque o primeiro mistério começa com uma pergunta simples. Por que Deus escondia sua presença em nuvens e fogo? No deserto, Israel via uma coluna flamejante à noite e uma nuvem sobrenatural durante o dia, como se o céu tocasse a terra. Mas por que Deus não aparecia diretamente? Por que escolher símbolos tão enigmáticos e assustadores? Alguns acreditam que era proteção. Outros dizem que era linguagem divina, impossível para olhos humanos compreenderem sem morrer. E então surge outro mistério, um dos mais estranhos. O livro de Enoque, citado, mas não incluído na maioria das Bíblias. Enoque fala de anjos caídos, conhecimento proibido e julgamentos cósmicos, como se fosse um pedaço perdido do quebra-cabeça. Por que esse texto foi removido? O que ele revela que era perigoso demais para permanecer? E se existirem partes da história espiritual que foram silenciadas, não por acaso, mas por medo? Agora olhe para o céu, porque o próximo mistério envolve seres descritos como rodas dentro de rodas, cheios de olhos. A Bíblia não explica, apenas mostra, como se dissesse: há realidades acima de você que não cabem em palavras. E então chegamos a um mistério ainda mais profundo: o silêncio de Deus por 400 anos. Entre Malaquias e Mateus, nenhum profeta, nenhuma voz, nenhum sinal, como se o céu tivesse fechado as portas. Por que Deus ficou em silêncio? O que estava sendo preparado nas sombras da história? Talvez porque o maior evento estava prestes a acontecer, algo que mudaria o universo para sempre. Mas antes disso, existe outro enigma: o tabernáculo. Cada medida, cada tecido, cada cor tinha significado oculto. Era como um mapa espiritual, um código vivo apontando para algo maior, como se Deus estivesse desenhando um segredo em madeira e ouro. E o lugar mais misterioso era o Santo dos Santos, onde ninguém entrava, exceto uma vez por ano. Tremendo, porque ali dizia-se: a presença de Deus era tão intensa que o humano poderia morrer apenas por estar perto. E então surge o maior objeto perdido da história bíblica, a Arca da Aliança, desaparecida sem deixar rastros. Alguns dizem que foi escondida, outros que foi levada, e alguns acreditam que ainda espera ser encontrada no tempo final. Mas por que tanta obsessão? Porque a arca não era apenas um símbolo, era como um trono da glória divina. Agora, o mistério se torna mais pessoal, porque Jesus falava em parábolas escondendo verdades. Em histórias simples, ele dizia: a vocês foi dado conhecer os mistérios, mas a outros não. Por quê? Talvez porque o reino de Deus não se revela à curiosidade, mas à fome espiritual. E então chegamos ao ponto mais intenso, o Apocalipse. Um livro que parece sonho, mas soa como aviso. João viu bestas, selos, trombetas e uma guerra invisível que define o destino de toda a criação. Mas o maior mistério não é o fim, é a pergunta. Estamos vivendo os ecos dessas profecias agora? Cada geração achou que era a última, mas talvez o verdadeiro segredo seja que o tempo está se aproximando como um relógio celestial. E então, silêncio. Porque no centro de tudo isso existe um mistério maior que anjos, arcas e profecias. O mistério é que Deus sempre esteve mais perto do que imaginamos, escondido não para desaparecer,
mas para ser buscado. A Bíblia é um livro, mas também é um portal. Cada mistério é um convite para enxergar além do óbvio. E talvez o último segredo seja este: as Escrituras ainda estão falando e você foi trazido aqui por um motivo. Se esses mistérios tocaram algo em você, escreva nos comentários. Qual deles mais te assustou ou intrigou? E se você quer continuar explorando os segredos escondidos da Bíblia, se inscreva agora, porque o próximo mistério é ainda maior.